Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Feitas de elétricos e automóveis ou de fábricas e lojas, as cidades sempre produziram ruído. Mas em Lisboa, as queixas de barulho a mais são frequentes. O tráfego rodoviário e aéreo representa uma parte relevante das origens de ruído na cidade. Mas o problema pode estender-se às atividades noturnas ou até comerciais. Como travar o ruído excessivo? Que estratégias têm adotado as autoridades e a população? E a música é também uma fonte de ruído? Algumas perguntas para a edição desta semana. Um debate que junta João Pedro Pincha, autor de Ruído, Lisboa, uma cidade que não se cala, agora editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Nesta conversa também com Carlos Alberto Augusto, que também para a Fundação Francisco Manuel dos Santos escreveu Sons e Silêncio da Paisagem Sonora Portuguesa. Bem-vindos aqui ao nosso programa, ambos. Vamos falar aqui sobre o ruído. João, como autor do livro, é um livro sobre o ruído especificamente em Lisboa, ou seja, quem nos escuta noutras partes do país, se calhar terá outro tipo de problemas, se calhar apreciará melhor o silêncio que tem, se calhar, nessas localidades. Mas já agora, do que é que falamos quando falamos de ruído? Que é também uma questão base que também o livro toca. Bom dia, obrigado pelo convite. Talvez o Carlos seja a pessoa até mais indicada para responder a isso, mas ruído, de modo geral, tem sido definido como um som indesejado, indesejável, e no caso particular de Lisboa, o que tem acontecido é uma cada vez maior percepção de que os barulhos naturais da vida de uma cidade ou de um espaço urbano estão a ultrapassar os limites considerados razoáveis. O ruído sempre existiu nas cidades. Exatamente, sim. O problema é o quê? É a intensidade desse ruído hoje em dia? Na verdade, enfim, há fruto do desenvolvimento industrial, económico e tecnológico, passámos a ter cidades muito mais ruidosas. É verdade, ruído sempre existiu na cidade e nas cidades todas, e é muito difícil imaginarmos que a Lisboa do século XVI não fosse uma cidade altamente babélica, com a quantidade de gente que tinha e de muitas origens e de ruas estreitas em que havia mercadores, etc. O que vai acontecendo, e aliás, também é preciso dizer que nas cidades pré-Revolução Industrial já havia queixas de ruído e sim, portanto, já havia uma consciência de que o ruído era um problema. O que se pode argumentar é que, de facto, a partir da Revolução Industrial, com a introdução maciça de fábricas dentro das cidades, mais tarde o desenvolvimento do automóvel, da aviação. Aumentou o ruído de forma... Aumentou o ruído porque já não é, digamos, o ruído produzido simplesmente pelo humano, ou seja, é produzido por máquinas. E obviamente que parece... Eu não sou especialista neste ponto específico e, portanto, estar aqui a entrar nestes conceitos... O que é o ruído, Carlos? O ruído é um problema gravíssimo. Mas é um fenómeno natural na vida das cidades? Não podemos ir por aí. O ruído é um problema gravíssimo, como o silêncio é um problema gravíssimo. Portanto, o ruído e o silêncio são formas de comunicação. E não há ruído inocente como não há silêncio inocente. Portanto, tudo isso é controlado. E essa questão do ruído ser uma coisa que sempre houve dentro de determinados limites muito, muito apertados, não é? E
E o silêncio também sempre houve dentro de determinados limites muito apertados. Havia a maior parte das pessoas desconhecerá que havia nos palácios uma hora, que era a hora do silêncio, em que o rei decretava, acabou, não há mais barulho, para as pessoas dormirem e fazia silêncio. Portanto, não é uma coisa, ou seja, há o poder de controlar o som e o poder de controlar o silêncio e o poder de controlar a produção de som. Certo. Eu durante muito tempo tive uma visão assim um bocado tecnocrática do ruído, justamente como um subproduto da civilização e tal. Não é nada. O ruído e o silêncio, que são faces da mesma moeda, são de facto coisas, são formas de comunicação. Porque esta questão, aquilo que nós chamamos de ruído, que tem uma definição muito complexa, aliás, como o silêncio, não é? Tem definições muito, muito complexas. Nós não podemos, não conseguimos definir o ruído de uma maneira inequívoca, como não conseguimos definir silêncio de uma forma inequívoca, não é? É extremamente contingente, não é? Tem muito a ver com as circunstâncias em que se produz. Estamos a falar sobretudo de ruído no espaço exterior. Sim, quer dizer, estamos a falar no espaço exterior, no espaço interior e até no nosso próprio espaço, não é? Nós temos ruídos, nós próprios produzimos sons que são intoleráveis para nós próprios. Para quem gosta, por exemplo, de música, ouvir uma espécie de música de fundo num centro comercial, num restaurante, é ruído. É horrível. Certo? É horrível. Mas é música. É música, mas está a ser controlada com uma determinada finalidade. Não é inocente. Não é inocente. Não há nada neste mundo do ruído e do silêncio que seja inocente. E, portanto, a primeira questão que nós temos que ver é essa. E depois, a questão do controle do ruído. O ruído é, de facto, uma praga ambiental neste momento, devido àquilo que foi referido anteriormente, à dimensão do problema neste momento, quase incontrolável. Mas na realidade eu penso que o ruído, o controle do ruído é uma questão menor no mundo do ambiente, é uma questão menor. Ninguém liga nenhuma às consequências ambientais que o ruído nos traz, em primeiro lugar, e em segundo lugar não há mecanismos. Portanto, o controle do ruído não parte da análise do problema a montante do problema. Parte sempre da medição do efeito. De questões tecnocráticas, tecnológicas. E o que é que isto faz? Faz com que o controle do ruído seja um grande negócio para quem vende soluções de silêncio, não é? Para quem vende janelas com vidros duplos e triplos e quádruplos, etc., etc., para os projetistas que projetam os mapas de ruído, aquelas coisas. Também há um negócio do silêncio, é o que está a dizer. Então não é, claro. Um negócio de milhões. Os retiros. Sim, já há hotéis e experiências que vendem silêncio, precisamente. Sítios em que as pessoas não têm que ter contacto com o mundo. E negócio do ruído também há. Negócio do ruído, é evidente, claro. A questão da insonorização, do tratamento das máquinas de maneira a terem um impacto sonoro menor, etc., por aí fora. Portanto, e depois a questão dos projetistas, não é? Mas quando falam em consequências ambientais, o que é que quer dar-nos alguns exemplos? A primeira consequência é que, de facto, os níveis... Portanto, o ruído não é de facto uma coisa de hoje, digamos assim, tem hoje uma expressão absolutamente absurda e que era facilmente controlada, digamos assim. Portanto, quando estávamos a falar do ruído que o ferreiro fazia a bater as ferraduras lá na sua oficina,
Antigamente era uma coisa facilmente controlável, inclusivamente o ferreiro estava lá nos confins da aldeia, portanto, e trabalhava das tantas horas. Agora é 24 horas por dia e não é um ferreiro. E não são as batidelas do ferreiro que até, às tantas, até passavam a ser um sinal para a comunidade, não é? Portanto, há determinados sons que nós chamamos de ruído, que não são ruído. São sinais para a comunidade. Isso não é ruído. Não é ruído. O sino da igreja também não é um ruído? Por exemplo, o sino da igreja é o exemplo mais notável disso. E é o exemplo mais patético e mais triste do que é a nossa cultura hoje em dia. Porque o sino da igreja, quando foi... portanto, a área de implantação sonora, chamemos-lhe assim, do sino da igreja, era a área da paróquia. Portanto, não se ouvia fora da paróquia. O sino tinha aquela... De repente... aparecem os sinos eletrónicos, entre muitas aspas, aparecem os chamados sinos eletrónicos, uma praga que apareceu, que eu apanhei quando trabalhava no Ministério do Ambiente, apanhei em pleno. Eu não sei como é que isso está agora, confesso, mas há legislação específica sobre isso e o patriarcado teve preocupação relativamente a isso, porque de facto isso atingiu limites e era uma negociata monumental, não é? Os sinos eletrónicos eram uma coisa de anedota, porque era um relógio de uma marca aí que eu não digo por questões comerciais, não vou dizer, mas era um relógio baratocho, que tinha um microfone baratocho, com um amplificador baratocho ligado a uma corneta acústica que era metida na torre da igreja em substituição do sino. Quando havia problemas, o que batia era o sino verdadeiro. Quando havia problemas nas aldeias, o que assinalava... É isso. Mas normalmente era a corneta acústica. E nós tivemos casos absolutamente caricatos de sistemas de sinos eletrónicos que depois ultrapassavam. Porquê é que aquilo se tornou um problema? Tornou-se um problema porque ultrapassou a área da paróquia. Portanto, ouvia-se o sino e havia competição. Ok. João, quando é que o problema se tornou, houve esta explosão, digamos assim? É muito recente, é do século passado, final do século passado? Há um momento em que há uma explosão do ruído na cidade? É difícil. Por exemplo, com mais transporte individual, enfim. O João escreve que o tráfego rodoviário é uma grande fonte de ruído hoje em dia. É principal. Já não é tanto os ferreiros, mas é sobretudo o tráfego rodoviário, não é? É a principal e mantém-se muito invisível mantém-se muito invisível do cidadão comum e do discurso mediático, tudo. Se nós pensarmos bem, e aliás a Câmara de Lisboa reconhece-o muito claramente em todos os planos de ruído que foi fazendo, o tráfego rodoviário é o principal ruído que existe na cidade, mas, sei lá, se for aí à rua perguntar uma amostra aleatória de 10 pessoas, provavelmente ninguém lhe dirá isso. Ou respondem que o problema do tráfego rodoviário são as emissões de gases poluentes e não o ruído que provoca. Porque ou seja, estamos de tal forma habituados ao tráfego rodoviário nas cidades, não só em Lisboa, evidentemente, que criou uma base, digamos, aceitável. E depois, a partir daí... Um ruído de fundo aceitável. Pois, mas há aqui uma questão, esta aceitabilidade, é verdade. Aliás, como é o impacto do aeroporto, não é? Sim. As pessoas dizem... Já vamos ao aeroporto. Que já estamos habituados ao ruído dos aviões, etc. Então, estão habituados. Mas aquilo não deixa de provocar alterações ao nível fisiológico. A questão é essa. Portanto, mesmo esta história do tráfego rodoviário, a habituação, eu lembro-me de uma estatística que foi feita, apurada, já não sei, na altura que saiu o primeiro Regulamento Geral do Ruído, havia uma estatística que uma moto de escape aberto acordava 10 mil pessoas, durante a noite acordava cerca de 10 mil pessoas, que passavam de uma fase do sono para outra fase do sono. A pessoa não deu por isso. E já está habituado.
Mas os carros não produzem menos hoje ruído do que produziam? Mais uma negociata, não é? Os carros elétricos, por exemplo, são hipersilenciosos. São hipersilenciosos e mais um problema, porque são hipersilenciosos e depois como as pessoas estão habituadas... As pessoas queixam-se que são demasiado silenciosos. E tem que haver designers de som a meter sons artificiais. Há grandes compositores aí muito conhecidos que fazem sons para carro elétrico. Mas as marcas têm, não é? Mas sim, mesmo com penso que é a Agência Europeia do Ambiente que o diz, que mesmo com se atingirmos a agora peço desculpa, posso não estar a ser extremamente exato, mas eu penso que se atingirmos a eletrificação total da frota automóvel, mesmo assim não vamos atingir não vamos conseguir estar dentro dos parâmetros. Sim, isso não diminui a gravidade da situação, sim, é isso, sim. Não é? Nesta questão, temos que distinguir sempre a noite do dia, ou seja, a noite tornou-se mais ruidosa do que era, se calhar, nos últimos 50 anos, eventualmente. O dia é igualmente ruidoso. Há tendências, quer dizer, eu não tenho os mapas, não conheço a realidade, mas pergunto-vos se há alguma tendência de oscilação ao longo das últimas décadas em relação à produção de ruído, Carlos. É evidente que há, porque aumentou a atividade, ou melhor, porque diminui determinadas fontes, como por exemplo o tráfego rodoviário, diminuem de volume, não é? O volume de tráfego rodoviário diminui. Portanto, há ali uma diminuição. Isso também faz com que qualquer ruído que surja à noite seja mais perceptível e tenha um potencial de incómodo maior durante a noite. Mas no caso de Lisboa, Carlos, aconteceu algo nos últimos 50 anos que foi muita gente saiu da cidade de Lisboa, ou melhor, há menos residentes na cidade de Lisboa. Se há menos residentes, menos pessoas a produzirem ruído natural, normal, digamos assim. Isso não se reflete no ruído que a cidade produz? Não, porque essas pessoas foram substituídas, basta passar ali na 24 de Julho. Portanto, saíram as pessoas... Pelos movimentos da cidade? Os indígenas saíram, mas vieram de fora e isso, nesse aspecto, é cada vez pior. Cada vez mais intolerável. Para os pobres habitantes de Lisboa que ficaram, né? Isso é cada vez pior. Mas está a falar da noite ou do dia? É diurno ou não? Noite, dia, seja o que for. Isso é 24 horas por dia, não tem limite. Mas sim. Esta questão, há uma coisa aqui que eu costumo dizer, que é, portanto, de facto, o problema do ruído não é um problema de hoje, voltando aqui mais ou menos ao início da nossa conversa, não é um problema de hoje na nossa percepção temporal das coisas, não é? Daquilo que nós temos mais ou menos uma experiência mais ou menos direta. Mas na realidade o ruído, aquilo que a gente chama ruído agora, não é? E que tem uma definição complicada, como eu referi, mas que, enfim, nós podemos chegar aqui a um consenso relativamente ao ruído. O ruído é, de facto, o tráfego rodoviário, aéreo, etc., por aí fora, as máquinas, a instalação das coisas nos sítios mais inapropriados, etc., de motores, de atividades ruidosas em prédios de habitação, etc., por aí fora. É assim. Mas isto veio de facto, com o advento ou tomou estas proporções, de facto, com o advento de um determinado sistema económico em que nós estamos a viver, e que estamos a viver há uma data de tempo, e eu costumo dizer que este ruído, este que eu referi, com esta orquestra que eu referi, é toca a canção do capitalismo. E quando isto começou, no século XVI, XVII, quando isto começou, e quando se agravou, foi quando surgiram as primeiras sociedades anti-ruído, extremamente ativas, porque perceberam isto. Isto depois foi-se aceitando, mais uma vez, naquela perspectiva, pronto, nós habituamos e tal, não sei o quê, e muitas vezes até outra coisa. Por exemplo, no caso do ruído laboral, que é um problema horrível, não é? E neste momento a primeira doença profissional deixou de ser a segunda
e passou a ser a primeira doença profissional, Sim. a surdez profissional. No caso dessa era extremamente difícil de combater porque o ruído das máquinas, os operários que trabalhavam com aquelas máquinas sem proteção, eram considerados, pronto, enfim, fraquinhos, não é? Não aguentavam o ruído. Mas agora já há proteções. Agora há, e é obrigatório, felizmente, não é? Eu faz-me imensa confusão, de facto, de ver, às vezes, trabalhadores a trabalharem em atividades altamente ruidosas, Sim. sem qualquer espécie de proteção, porque aquilo diminui a sua virilidade. Não sei, não faço a mínima ideia. João, o Regulamento Geral de Ruído é de 87. Que diferença fez desde logo a entrada do Regulamento do Ruído? Houve uma alteração logo, isso, porque os valores que estamos aqui a falar mantêm-se os mesmos desde 1987 sobre o limiar de conforto nesta matéria, quer no dia, quer na noite? Se os 55 decibéis durante o dia, os 30 durante a noite? São esses os valores que estão no caso do Regulamento do Ruído, é de 65 para as 24 horas e 55 decibéis para a noite. Não é o livro que explica isto? Pois, sim. Se está acima da recomendação da OMS. Sim, sendo que a OMS propõe limiares bastante mais baixos, bastante mais ambiciosos, e que, aliás, nem a própria União Europeia segue essas recomendações, mas a União Europeia tem um padrão, tem outros limiares que são ligeiramente superiores aos da OMS, precisamente por considerar que não são fáceis de atingir esses objetivos e relativamente àquilo que mudou ao regulamento, o Carlos mais uma vez é a pessoa indicada para responder, porque participou na elaboração desse regulamento e antes mesmo de entrarmos estávamos a falar precisamente da forma como ele foi recebido. Aquilo que me fui apercebendo com a escrita do livro é que o ruído nunca foi, apesar de haver legislação, apesar de haver o regulamento e mais tarde outro tipo de regulamentos específicos, por exemplo, nomeadamente sobre a construção, o ruído nunca foi encarado como dizia o Carlos, nunca foi encarado como um problema verdadeiramente a que se pudesse fazer frente, a que se pudesse Portanto, a arma mitigar. Legislativa, a arma reguladora, a arma do regulamento é uma arma fraca neste combate, João? É fraca na medida em que, como todas as leis, precisam de ser fiscalizadas, e se não há um corpo fiscalizador robusto, é indiferente Então, termos uma lei. O problema é a fiscalização, a lei não é a lei, é isso? Não. Há um problema evidente de fiscalização em várias atividades. Há um problema evidente de fiscalização em várias atividades. A lei foi tendo versões, foi tendo e derivações, como disse há pouco. Algumas delas tardias, por exemplo. No caso da reabilitação, por exemplo, há uma portaria, penso eu que a portaria, que sai no fim de 2019, específica sobre normas de reabilitação de edifícios, normas acústicas para a reabilitação de edifícios, que já estava prevista num diploma para aí 2000 ou 2001, uma coisa deste género. Portanto, e demora estes anos todos a sair, e quando isso acontece em 2019, ela sai, penso eu, em dezembro de 2019, por aí, estamos a falar de um momento em que, no caso específico de Lisboa, já tinha havido uma grande vaga de reabilitação de edifícios, ou seja, aos quais esta norma não se aplicou, e portanto eles foram reabilitados da forma como era até então, ou seja, sem qualquer, com a mínima preocupação acústica. E portanto estas normas saem no fim de 2019,
quando Lisboa já tinha passado pela grande vaga, digamos, de reabilitação, que depois, entretanto, recrudesceu. Mas depois sabemos o que é que aconteceu logo a seguir, que foi a pandemia e, portanto, apesar de muitas obras de construção terem continuado... A pandemia que foi uma experiência interessante. Bendita pandemia. Gostava de vos ouvir sobre isso. Eu já estava a perceber que íamos chegar aí. Salve seja. Exato. Mas a questão dos regulamentos, o que é que valem os regulamentos? O que é que, na realidade, porque se o problema existe, a sua primeira frase foi, é um problema, o ruído é um problema, o que é que valem os regulamentos, as diretivas, e por cima o João explica aqui as diferentes abordagens consoante as entidades. O que é que vale então isto para este combate? Vale o que vale, não é? Porque, efetivamente, há aqui um problema de fiscalização, como o João apontou, há um problema de fiscalização real. Depois há um problema de Ninguém fiscaliza, é isso? Não, fiscaliza. Fiscaliza-se muito pouco. Não é isso. Então. Não se fiscaliza de uma forma tão eficaz como isso, mas antes disso há, de facto, aqui buracos na lei. Que são, uns são reais, outros são inventados, não é? São subterfúgios, porque eu volto outra vez à mesma questão. O ruído é uma questão de poder, não é? E, portanto, faz ruído quem pode. Faz ruído quem manda. Que exemplo de buraco pode nos dar? Para quem não conhece por exemplo, esta pulverização e esta forma abstrata com que determinadas matérias de fiscalização são vertidas na lei, passa responsabilidades, etc. Portanto, a falta efetiva de sensibilização, porque isso também existe, não é? A par de uma consciência de que o ruído é poder, existe também uma questão de sensibilização dos agentes que podem fiscalizar estas coisas para esta situação. E isto tudo é ridículo, porque na realidade o problema do ruído só existe até o momento em que isto não incomoda quem manda. Porque a partir do momento em que incomoda quem manda, e não é sempre o caso. Eu tenho conhecimento de casos em que há quem manda, há mandantes que também são vítimas do ruído. Portanto, há uma sensibilidade muito pequena para esta matéria. E para a importância, porque nós não podemos ver, de um modo geral na vida, não podemos ver os problemas pelo problema em si. Temos que ver o problema temos que ir descascando, digamos assim, descascando os problemas e vendo o que é que está por trás disto. Por trás do problema do ruído há outros problemas culturais, problemas económicos, etc., por aí fora, e o problema do ruído, sendo um problema real, não é? Com efeitos reais sobre a saúde das pessoas e sobre o bem-estar das populações, etc., por aí fora, tem origens. Enquanto essas não forem combatidas, sim, nomeadamente a questão da educação, a educação ambiental, problemas culturais... Mas pode-se melhorar o regulamento? Pode-se melhorar o regulamento? Sim. Não, eu não estou contra o regulamento de maneira nenhuma. Mas está desatualizado, desfasado, tem que ser atualizado? Qual é a sua percepção? Não, a questão Não, está muito bem. Está bem. Está muito bem, tem sido aperfeiçoado e será certamente aperfeiçoado no futuro mais vezes, não há problema sobre isso. Só que o cerne da questão não é tratado e, portanto, enquanto nós não devíamos ter regulamento do ruído. Em teoria, sim, percebe? Percebo. João, ia dizer alguma coisa? Não, eu posso dar aqui um exemplo mais ou menos concreto, que certamente muitos habitantes de Lisboa já terão passado, muitos não, mas enfim, alguns habitantes de Lisboa já terão passado por isso, que é quando há, por exemplo, barulho vindo de um bar ou de uma festa de rua ou um arraial popular, como já aconteceu, aliás. Ou de um barco. Faço aqui, ou de um exatamente, barco, não é? também. Faço aqui um parênteses para dizer que há
entidades públicas, estatais, que, nomeadamente juntas de freguesia, que legalizam... Passam licenças para essas atividades. Passam licenças para atividades que contrariam claramente o que está no espírito, o que está na lei e o que está em outros regulamentos. Na letra e no espírito. Na letra e no espírito. Claramente, sim. Portanto, Mas espera lá. Passam autorizações que não são legais? Não é que não sejam legais, mas, por exemplo, quando há uma junta que autoriza um arraial popular na altura de Santo António, que dura um mês inteiro, desde 1 de junho até... mês inteiro de junho, sim. O mês inteiro de junho. E o regulamento municipal da Câmara diz claramente que os arraiais populares só podem acontecer, não sei exatamente os dias, mas não, aos domingos, segundas e terças é proibido haver arraiais populares, e há juntas que permitem a realização de arraiais domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias. Isto é obviamente uma violação. E depois, muitas vezes, o que encontra como justificação oficial é existe um regulamento municipal, sim, mas a Câmara não é uma espécie de supervisora das juntas. Portanto, as juntas têm autonomia própria. E, portanto, para que é que serve o regulamento se as juntas são órgãos autónomos? Porque nós, quando votamos nas autárquicas, votamos para a Assembleia de Freguesia. Portanto, não estamos a votar na Câmara para a Câmara mandar na junta. Mas, portanto, este é um exemplo. Isto é um exemplo. E eu ia falar do outro, que é, se houver um problema, uma pessoa liga para a PSP reencaminha para a Polícia Municipal. E, de facto, é a Polícia Municipal que tem a competência de fazer medições, etc. A Polícia Municipal, muitas vezes, e eu posso dizer isto de experiência própria, diz que não é com eles. A PSP diz que não é com eles. Mas a aplicação é um regulamento municipal. Como é que uma Polícia Municipal pode dizer que não é com eles? Acho que... Lá está uma das coisas... As maiores queixas que há em Lisboa são noturnas ou diurnas, João Pedro? Ou seja, globalmente falando, o problema da contestação é a questão noturna? Eu diria que sim. O que, aliás, não espanta, porque é a altura do dia em que é suposto as pessoas poderem descansar. Mas há aqui uma parte do livro onde o João lembra também, ouvindo aqui uma outra pessoa, sobre a importância da vida noturna, no turismo, na economia da cidade. Exatamente. Este casamento é que não está a funcionar, é isso? E isso remete, aliás, para o que o Carlos estava a dizer, de que todo o problema do ruído, que eu, aliás, digo também no livro, enfim, todo o problema do ruído tem que ser enquadrado numa discussão mais vasta sobre que modelo económico é que queremos ter e, sobretudo, que modelo de cidade, porque isto é uma discussão que começou, sobretudo na última década, quando Lisboa se tornou, de facto, muito, muito apetecível para turistas. Que modelo de cidade é que queremos ter? Queremos ter uma cidade cuja economia está assente só no turismo, que é o que tem acontecido, de facto, nos últimos anos? Ok. Ou seja, é uma via legítima, desde que... é uma via legítima desde que seja explicada, desde que o poder político o explique e crie mecanismos, crie formas de balancear esta explosão do turismo. Houve também uma explosão do ruído na cidade? Em certa medida, sim, porque, para já, há todo um catálogo de sons associados ao turismo que são relativamente novos. O som das malas, arrastarem pela calçada, é um tipo de coisa que a pessoa se calhar não se apercebe, mas são sons novos. E isto não digo isto com nenhuma carga nem positiva nem negativa, ou seja, é um som novo. As malas a arrastar-se, os tuk-tuks, agora já são quase todos elétricos, pronto, mas no início eram aquelas motoretas muito barulhentas. Os navios, não é? Os navios de cruzeiro. Enfim, há toda uma categoria de sons que entraram. E lá está, volta outra vez a da capo, não é? Como diziam os músicos, eu sou o compositor, portanto volto da capo. Claro. Portanto, as pessoas estão a tratar de questões de turismo, de modelos económicos, etc, etc, mas têm o controle de controlar o ruído ou não.
têm forma de controlar o ruído. Portanto, eles estão efetivamente, qual orquestra ou qual maestro, a dirigir. Portanto, qual maestro a dirigir uma orquestra Sim, mas no que, caso noturno é a que se possível, liga ou que não se liga, é não é? possível mesmo conciliar. Parece às vezes quase irreconciliável. Mas é ou não é possível? Há experiências piloto, é possível de importar outros modelos, é possível melhorar materiais. O que é possível para minorar esta tensão que é permanente e dá muito tempo em várias zonas? Não, creio que não há forma nenhuma se fizer um festival desses de música com PAs de milhares de watts, não há forma nenhuma de tornar aquilo. Quer dizer, quem gosta como existe, como me contaram, eu não vi, porque eu não frequento esses festivais, mas contaram que há gente que dorme dentro das colunas, não é? Consegue, durante o concerto, enfiar-se dentro das colunas porque gosta daquele Mas impacto. também houve Portanto, uma. não há hipótese de melhorar, porque é uma contradição, não é? Os festivais são, digamos, cornetas acústicas monumentais para dizer nós estamos De aqui. acordo, mas Portanto, uma coisa é única. fazer um festival no Parque Eduardo VII, É isso. outra coisa é fazer um festival junto à Ponte Vasco da Gama. É isso. A única forma que existe e que não é muitas vezes seguida, não há bom senso em relação a isso, é deslocalizar essas atividades. E não há bom senso relativamente a isso. Quando se autoriza a instalação de uma discoteca numa cave de um prédio, o que é que se está à espera? Não há hipótese nenhuma. Em Lisboa houve uma tentativa de deslocalizar as grandes discotecas todas para a beira do rio. Todas ali para a zona do Caixo de Sodré, Santos, enfim. Foi uma questão de planeamento, inclusive. Foi uma questão de planeamento, exatamente. Quando a chamada Rua Cor-de-Rosa, no Caixo de Sodré, por exemplo, reganhou uma importância enfim, que tinha perdido durante várias décadas, ali no início dos anos 2010, obviamente que as pessoas que lá moravam, que já não eram muitas, e hoje devem-se contar pelos dedos de uma mão, começaram a queixar-se que o recrudescimento da atividade noturna ali lhes perturbava o descanso. E na altura houve orientações estratégicas para que as discotecas começassem a mudar para a zona ribeirinha. E isso não teve um bom resultado, ou pelo menos melhorou a situação? A verdade é que desde 2010, 2011, que foi mais ou menos quando essa Rua Cor-de-Rosa recomeçou a ganhar vida novamente, mudaram-se para a zona ribeirinha 3 discotecas que estavam nessa Rua Cor-de-Rosa, que é o Jamaica, o Tóquio e o Europa, acho eu. E mudaram-se porque o prédio em que estavam foi comprado porque é um prédio de voluto, do resto chão para cima é um prédio de voluto, e foi comprado para ser reabilitado. Portanto, houve ali digamos, não foi essa mudança não foi consequência da orientação dada pela Câmara, foi porque apareceu um investidor que comprou o prédio, quer fazer qualquer coisa com ele e... Deixa-me aqui colocar a questão de um caso prático também da cidade, que gostava de perguntar, não sei se há alguma autorregulação nesse bairro em particular, que é o Bairro Alto. O Bairro Alto tem um conjunto de atividades diurnas históricas, inclusivamente, de comércio e não só, e tem uma vida noturna intensa há décadas. E associações de moradores, associações de comerciantes, um diálogo ali. Depois há outras questões relacionadas com a questão da insegurança, a questão também dos consumos fora dos locais, digamos assim, que penso que é uma das batalhas de sempre daquela zona. Não houve melhorias nesse diálogo, por exemplo, nessa zona da cidade? É uma zona da cidade particularmente sensível à questão do ruído. Sim, é inegável que, por exemplo, quando se introduziu a limitação dos bares terem que fechar às 2 da manhã, quando antes acontecia estarem abertos até às 4 ou durante a noite toda, é inegável que isso se traduziu numa melhoria da convivência entre moradores e comerciantes.
Mas de facto os fenómenos estão sempre há sempre fenómenos novos, a situação está sempre a evoluir. Eu lembro-me que logo a seguir à pandemia, em 2021, por aí, não sei exatamente o mês, mas logo a seguir, quando se começou a desconfinar a sério, à noite, quando a noite se começou a desconfinar a sério, Sim. uma pessoa ia ao Bairro Alto e os bares estavam vazios lá dentro. Até porque, na verdade, a configuração de muitos bares do Bairro Alto é Muito pequena. muito pequena, não permite lá estar muita gente. Os bares estavam vazios e as pessoas estavam todas cá fora a beber. Sim. O que, sendo que à hora que eu fui não era propriamente muito tarde, portanto não... Mas muita gente tinha colunas de som, aquelas colunas que uma pessoa agora anda com elas no bolso. Sim. Portanto, tinha colunas de som e estavam cá fora a passar a sua música e, portanto... Qual é a responsabilidade do bar? Exatamente. Depois há todo um debate de vender a venda de Bebidas cerveja alcoólicas barata, na não rua. sei o quê, etc. Pronto. Mas se uma pessoa leva uma coluna de som para o meio da rua e 20 metros à frente está outra pessoa com outra coluna de som e outra coluna... E outra É o coluna, e outra promotor de coluna. ruído. São promotores de ruído, basicamente. Bendita pandemia, estava a dizer o Carlos. Conte-me lá isso. Então, Só seja, foi boa a experiência desse ponto de vista para si? absolutamente vital. Porque deu para perceber, eu moro num sítio extremamente sossegado, portanto não houve diferença nenhuma entre aquilo que se passava antes e o que se passou durante a pandemia. Mas e o houve que se uma passa grande agora. redução do ruído da cidade. Enorme, sim. Isso está estimado? Não sei se existe algum tipo de estimativa. Não sabe? Não, sim. Foi brutal. Então, se as atividades normais que geram ruído se desapareceram ou se suspenderam durante aquele tempo, é evidente que veio por aí fora. O que é que toda a gente, há muita gente que sublinha o facto de ter recomeçado a ouvir os passarinhos, recomeçado a ouvir as vozes das pessoas ao longe, uma questão muito importante que é a questão isto são coisas muito subtis que às vezes à generalidade das pessoas até pode parecer ridículo, mas que não é, que é o horizonte acústico. Ouvir pessoas ao longe. Ninguém ouve nada. Para além de 5 metros, 10 metros, não se ouve, porque a partir de 5 metros, 10 metros, começa o... Não é? Ninguém ouve nada. E mesmo as próprias pessoas desligam. Não é? Porque as pessoas também têm esse mecanismo. Quando se fala em ruído e poder e silêncio, etc, as pessoas também têm esses mecanismos. Estratégias de, por exemplo, tornar áreas especificamente mais pedonais ou mais espaços verdes contribuem para mitigar os efeitos do ruído? Sem dúvida nenhuma. Devia ser uma norma. E há cidades por aí fora, por essa Europa a que nós aspiramos pertencer, que têm essas experiências com enorme sucesso. João? Sim, aliás, há pouco estávamos a falar do tráfego rodoviário e o que as entidades que se debruçam sobre isso dizem é que por muito que eletrifiquemos a frota, por muito que façamos reduções de ruído na fonte, o caminho, por exemplo, para a redução do tráfego rodoviário passa por retirar carros das cidades e isso é inegável. Por outro lado, os espaços verdes têm uma série de benefícios para vários tem uma série de benefícios para a saúde, que não apenas o ruído. Claro. E portanto porque o ruído, enfim, também é outro ponto em que eu não domino, evidentemente, apenas estudei para a escrita do livro, mas o ruído é por si só um problema de saúde, mas é sobretudo um ativador, digamos, de outros problemas cardiovasculares, problemas auditivos, desde logo, cardiovasculares, obesidade, dificuldades cognitivas para todos, dificuldades de aprendizagem para as crianças. Os estudos que são feitos junto com população escolar, em que há muito tráfego rodoviário,
e outro tipo de tráfego, nomeadamente também o da aviação, mostram claramente que as crianças sujeitas a muito ruído têm déficit de leitura. Portanto, há toda uma série de São estudos portugueses ou globais? Globais, europeus, também haverá estudos portugueses, mas os que eu encontrei e que são mais sistematizados são globais. A OMS, por exemplo, agora especificamente sobre o ruído de um aeroporto, tem um estudo sobre os efeitos da passagem de aviões numa escola junto ao aeroporto, se não me engano, de Berlim. E é brutal a diferença. Vamos já falar do de Lisboa. E esses estudos têm décadas. Sim, já vamos falar do caso de Lisboa. Ainda antes, na questão rodoviária, a minha dúvida é esta. Os concelhos limítrofes de Lisboa também têm muito ruído. Fala se calhar menos, eventualmente, ou não sei se há muitas queixas. Não sei se o João Pedro conseguiu perceber a realidade da queixa, por exemplo, da mobilização da população em relação a esta matéria, mas aí, evidentemente, sobretudo o eixo IC19 e os concelhos que atravessa, certamente têm grandes doses de ruído. É isto? Sim, sim. E, aliás, voltamos outra vez à questão de que as coisas estão todas interligadas, porque se a população sai do centro da cidade e vai para os subúrbios, e não havendo um sistema de transportes muito fiável, tem que recorrer ao carro para vir para a cidade. E, portanto, há toda aqui digamos, uma interligação destes problemas. O que muitas vezes acontece nestes subúrbios, onde as pessoas, que são verdadeiros dormitórios, é que não existe pode até existir uma consciencialização a nível individual, mas não existem os espaços comunitários, ou não existe a tomada de consciência mais coletiva, digamos, de uma organização, das pessoas se organizarem para reivindicar. Existe mais em Lisboa do que fora de Lisboa, é isso? Da Grande Lisboa? É a percepção que eu tenho, sim. Apesar de haver, enfim, por exemplo, em Alfornelos, eu sei que existe uma certa preocupação. Alfornelos, enfim, para quem não conhece, é uma freguesia, uma localidade do Concelho da Amadora, que por um lado passa o eixo norte-sul, se não me engano, e do outro lado passa uma outra autoestrada. Enfim, se não é o eixo norte-sul, é outra. Portanto, passam duas autoestradas de ambos os lados de Alfornelos. E há barreiras acústicas, etc. Apesar de as barreiras acústicas também surgiram nas últimas décadas, mas realmente têm impacto, Carlos? Mitigam um pouco. Sobretudo disfarçam, não é? Não a eficácia. Seria bem pior se não estivessem lá, não é? O tráfego, sim, mas é residual. O impacto de uma coisa dessas é residual. O que nestes casos de redução do ruído do tráfego ou de mitigação dos efeitos do ruído do tráfego rodoviário, uma solução possível e que é evidente é que depois tudo isso tem custos, não é? Mas uma solução possível é afundar o trânsito, não é? Metê-lo debaixo da terra, nos sítios, em vez de estar a construir barreiras que tenham um efeito mínimo, tirar o tráfego da superfície. Muito mais caro então, fazer essa obra. É evidente, pois, mas isso são opções, lá está. As origens das coisas e o que é que... E depois quem é que puxa os cordões à bolsa, não é? Sim. E qual é a sensibilidade que quem puxa os cordões à bolsa tem para estes problemas? Vamos ao tráfego aéreo. Vou citar o livro aqui do João. Portugal é o segundo país europeu, atrás do Luxemburgo, com maior percentagem de população exposta a altos níveis de ruído de tráfego aéreo, mais de 5%, bastante acima da média de 2% dos países que estão na Agência Europeia do Ambiente. E sobre Lisboa, nas capitais, fica também só atrás do Luxemburgo, no mesmo indicador, 15% da população exposta a muito barulho dos aviões. Eu, quando li esta estatística, achei por baixo.
15% para aquilo que eu conheço da cidade. Há muita gente, de facto. E há pouco o João estava a sublinhar as escolas, os corredores de aproximação ao aeroporto de Lisboa passam por cima de hospitais centrais, Biblioteca Nacional, cidade universitária, bibliotecas. Aliás, o maior hospital do país, o Hospital de Santa Maria, Sim. passa lá os debaixo do corredor. Se retirássemos o aeroporto de Lisboa, eventualmente como projetado, fará muita diferença, de facto. Sim, sem dúvida. Aliás, isso é uma constatação bastante óbvia desde os anos 60. Voltamos sempre também a este assunto. Eu, aliás, falo disso no livro, de uma reportagem que a RTP faz com a população de Alvalade a queixar-se de que não consegue dormir à noite, ou dorme mal, e depois aparece uma pessoa da Câmara de Lisboa a dizer não, mas isto já está no PDM de 1966, que o aeroporto tem que sair de Lisboa, e portanto isto... E o tom da reportagem, isto foi em 74 a reportagem, antes do 25 de Abril. O tom da reportagem é muito isto, mais ano menos ano, temos o aeroporto fora, não se preocupem, que isto realmente isto não é... portanto, está assumido desde essa altura que retirar o aeroporto da cidade é uma inevitabilidade. Mas lá está, se o aeroporto sair da cidade, vai para outro sítio fazer barulho para outro sítio. Exatamente. Não esquecer isso, não é? Sim. Sim, portanto, há de haver alguém que vai sofrer com isso. É o grande problema de termos demorado meio século a decidir, é que, entretanto, a cidade, a área metropolitana foi se expandindo, as pessoas foram vivendo, foram indo para fora, e de repente já temos obviamente há muitos anos que já temos mais população fora da cidade do que dentro. E é inevitável que qualquer sítio que se escolha vai incomodar outras pessoas. Aliás, voltando àquele estudo da OMS que eu falei há pouco, o que aconteceu? Os alunos, quando o tal aeroporto foi mudado para outro sítio, os alunos que ficaram na primeira localização melhoraram os seus níveis de leitura, ou de aprendizagem, penso eu, mas os alunos da escola para onde o aeroporto foi pioraram. Portanto, isto vai sempre haver um... É o país mais mal classificado pela Agência Europeia do Ambiente. 7% de todas as crianças entre os 7 e os 17 anos expostas ao barulho dos aviões apresentam problemas de leitura. É o que o João aqui escreve. A limitação dos voos noturnos teve algum impacto? Quando existe... Ela chegou a existir, é porque não tenho ideia. Quando existe uma lei. Existe uma lei, sim, que permite, salvo erro, 91 voos. Descolagens e aterragens por semana, não é? Entre a meia-noite e as 6 da manhã. Exatamente. Fora, enfim, voos de Estado e voos que chegam atrasados, etc. Portanto, mas esses limites... Mas há um grupo de trabalho que o João cita aqui, que o número de voos noturnos esteve sempre a subir, por exemplo, de 2017 a 2019. Sim. Porque há um incumprimento. Há um incumprimento, sim. E é bastante... É assumido no sentido em que há muitas notícias sobre isso, ou seja, não é nada que eu tenha descoberto. É uma... Só Carlos, como isto resolve só, acabando com os aeroportos, é assim, quer dizer, essas soluções são radicais ou não há nada a meio caminho? A questão lá está, aquilo que eu falava, de que o ruído é uma emanação de outras coisas, é um epifenómeno de outras questões, não é? Portanto, há aqui uma questão de um modelo económico que é o que tem a sua lógica. Existem aeroportos em todo o mundo, prevalece. Carlos. Sim, claro. Mas tem que haver um cuidado mínimo relativamente a estas coisas, e pode haver medidas, não tem que ser uma coisa assim tão radical como isso, não é? Mudar o aeroporto para outra localização, presumo que vai melhorar um pouco a vida de quem vive na cidade. Não imediatamente, porque vai haver um período de conciliação das realidades. Não? E com aumento, aliás, o que está previsto neste momento é que o aeroporto de Lisboa funcionará no mínimo mais 10 anos. Aliás, vão fazer obras. Exatamente. Com aumento dos movimentos por hora, de 38 para 45, penso eu. Portanto, ou seja,
vai haver aqui um período de transição se a obra for para a frente, porque, enfim, no assunto do aeroporto... Tudo é possível. Tudo é possível, já. Tudo é possível, mas o ruído vai aumentando, na verdade. Pois, não é? isso é que é o problema. Para fechar, e aqui mais para o Carlos, também a sua veia musical. Eu, há pouco estava aqui a introduzir a questão da música de fundo, que para muitos é ruído. Não estou a falar das colunas que o João Pedro estava a sublinhar, que também vêm por aí. Há uma utilização, na sua opinião, abusiva daquilo que se chama música para criar um tapete de ruidoso na cidade. Acha que há isso? Sim, sem dúvida nenhuma. A música neste momento, vive um período de ouro, não é? Nunca se fez tanta música, nunca se gravou tanta música, nunca se ouviu tanta música, nunca houve, digamos, tanta música disponível. Mas lá está, a música também é ruído, não é? Quando é emitida, se eu tenho um vizinho que às 3 da manhã Depende do contexto em que é emitido. desata a ouvir Beethoven ou Bach às 3 da manhã, por A música é boa. muito geniais e muito boa que seja a música. E se eu Isso quiser é o dormir, contexto, mas e isso é o tiver- contexto. Sim, claro. Não, Outra mas, coisa é a música sim, de elevador, música- no restaurante, na loja. Sim, mas cara, sim. A chamada Muzak, não é? Sim. Que era uma companhia americana que já faliu, entretanto, felizmente, mas que era especializada em criar esses tais tapetes para enganar E porquê que o silêncio é um problema? O silêncio não é um problema. No início pareceu-me dizer que o ruído era um problema, tal como o silêncio era um problema. Não, o silêncio é um problema se é imposto, não é? Claro. Nós tivemos uma naturalmente. data de anos em que tivemos um silêncio imposto, Sim, portanto sim. tínhamos de estar caladinhos porque senão a coisa fiava mais fina. Ou fazer música de esse- outra maneira. Exato. João? Eu acho que a pandemia teve este duplo efeito, não é? Despertou-nos para muita gente em Lisboa, despertou para o problema do ruído, ou seja, a partir do momento em que ouvem a cidade silenciosa, pensam, isto realmente É diferente. é diferente. Mas Foi melhor, foi o melhor. silêncio da pandemia não era um silêncio, era um silêncio aterrador, é um Forçado. silêncio desconfortável, porque é um silêncio associado à doença, não é? É um silêncio associado ao facto de nós nós humanos termos tido que sair da vida social, do espaço público, não é? Portanto, é um silêncio que não é propriamente... foi agradável a descoberta de que há uma outra... Por mais motivos. De que há uma outra via, mas não é um silêncio... aliás, o silêncio é uma coisa que parece que nos deixa desconfortáveis a todos. De acordo, mas tal como em muitas lições da pandemia, não há sinais de que tenhamos mudado comportamentos de que existiam antes. Aliás, penso que há estudos de transportes que mostram até um aumento Sim. de transportes pós-pandemia face ao período pré-pandemia, não é? Tal como se disse durante a pandemia, que a partir de então toda a gente ia usar máscara e toda a gente ia pôr álcool gel a toda a hora, é a mesma, eu acho que é a mesma coisa. É uma questão de adaptação, as pessoas adaptam-se. E no que toca aos transportes também aconteceu isso. Houve uma... Apesar de os números aparentemente estão agora a melhorar, enfim, lentamente, mas nunca houve o regresso aos transportes públicos aos níveis de pré-pandemia. Só agora, penso eu, agora não tenho os números deste ano, mas só agora é que as coisas estão a lá chegar, mas nunca houve esse regresso aos transportes públicos e aliás, vê-se qualquer pessoa que ande de carro em Lisboa ou nos arredores percebe que há um tráfego automóvel. Eu volto ao tráfego automóvel só porque não sou eu que o digo, é mesmo considerado a maior fonte de ruído. Sim. Carlos, diga, para fechar. A questão do silêncio na pandemia também é uma questão que tem que ser vista com algum cuidado, porque o silêncio que existia era o silêncio fora, não é? Portanto, é o silêncio destas grandes fontes de Exterior. no exterior, porque internamente, dentro das casas,
aumentou o ruído, e depois, por outro lado, o som chegava-nos de outra maneira, não é? Nós nunca não tivemos silêncio dentro das casas. Mas ainda há algo que não falámos aqui. E as rádios a despejar notícias, e, portanto, e depois as atividades acrescidas. A rádio tem que fazer alguma coisa. Não, isso, claro, absolutamente de acordo. Sou absolutamente fã da rádio, não há dúvida nenhuma. Mas as atividades dentro das casas também aumentaram, não é? Em períodos em que normalmente havia, curiosamente, dentro das casas havia silêncio, não é? Durante o dia, passou a haver o ruído de vizinhança muito mais significativo. E ainda há outra realidade que não falamos aqui, não vamos ter tempo, também é lateral, que tem a ver com o ruído e o silêncio individual, com o recurso cada vez maior aos auscultadores. Sim. Que, aliás, também vemos na rua, mas, sobretudo, as pessoas passaram a usar muito os auscultadores, o que também tem um impacto sobre a sua saúde, do ponto de vista auditivo, tendo em conta os limites que eventualmente possam... o Carlos está ali a mais ou menos. A cabeça. Portanto, isso não tem que ser necessariamente assim, porque os limites, o valor do nível sonoro dentro está regulado. É diminuto, não para o auditor, não é para o ouvinte, é diminuto e pode ser controlado, não é? Pode ser, enfim, há maneiras de controlar isso. A questão é que esse aumento, que é verdade, não é? Esse aumento é um retrato de uma coisa, de uma outra realidade, que é o pavor, que é a paisagem sonora à nossa volta. E, portanto, as pessoas, não é de hoje, já é uma coisa que tem décadas, não é? O uso dos fones, não é? Como Sim. agora se diz. Sim. É uma coisa que tem décadas, e este debate é uma coisa também que tem décadas, que no início era mal visto, não é? As pessoas que andavam com os auscultadores eram, enfim, pronto, eram quase marginais, encaradas como quase marginais. Antissociais. E, na realidade, as pessoas o que estavam a fazer era defender-se enfim, estavam a criar ali uma espécie de um biombo, relativamente a um biombo acústico, relativamente ao pavor da paisagem sonora que nos rodeia habitualmente. Destas fontes todas que foram citadas, dos automóveis, dos aviões, das máquinas, etc., por aí fora. Obrigado pela vossa presença. Esperamos que o programa não tenha sido demasiado ruidoso. Podem escutar-nos no podcast, na versão integral desta nossa conversa, nas plataformas digitais habituais. O Da Capa à Contra Capa é uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, todas as semanas, com o genérico original do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Rui Glória, Diogo Casinha, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para outra conversa.